Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Vamos falar sobre Lucas Veríssimo, Claudinho, atualizar a situação do Nicolás de la Cruz e muito mais a partir de agora. Então você que está chegando por aí, não esquece, gente, de deixar o seu like aqui no nosso canal, porque o seu like é muito importante para a gente, para o nosso conteúdo chegar sempre cada vez mais a mais e mais pessoas. E você que está assistindo a gente também ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo, é só você se inscrever. A gente precisa demais da ajuda de vocês, estamos em busca dos 100 mil inscritos, falta pouco, eu sei que com vocês a gente vai chegar rapidinho nessa meta. Antes da gente falar sobre o mercado da bola, sobre Lucas Veríssimo, Claudinho, entre outros assuntos, vamos trazer algumas atualizações aqui para vocês, porque o Luiz Araújo treinou hoje no Ninho do Urubu, treinou junto com o elenco, né? E ele já fica à disposição do técnico Jorge Sampaoli a partir do dia 3 de julho. Já pode entrar em campo com a camisa do Flamengo a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências, tá? Ele esteve no Maracanã assistindo a goleada do Flamengo sobre o Alcas, esteve lá na torcida, mostrou que é pé quente, né? E muita gente está se perguntando cadê o Rossi, cadê o Agostinho Rossi? Bom, o Flamengo tentou a liberação antecipada do Agostinho Rossi junto com o Boca Juniors e não conseguiu. Vocês acreditam? O Boca não liberou o Agostinho Rossi a começar a treinar com a camisa do Flamengo, só a partir, né, do dia 1º de julho. Antes disso, nada, porque o Rossi tem contrato com o Boca Juniors, né? Ele estava emprestado ao Nasser, mas tem contrato com Boca Juniors até o final desse mês, falta pouquinho tempo, né? A gente está aqui no dia 29, mas mesmo assim o Boca segurou, então só a partir do dia 1º de julho o Agostinho Rossi vai poder treinar com a camisa do Flamengo, e a partir do dia 13 ele também fica à disposição para jogar, beleza? Falando rapidinho também sobre o jogo, né? Gostei muito de uma situação na partida, das associações, as conexões entre Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta. Se conectaram muito bem, trocaram passes de forma rápida, foi muito legal. E o Bruno Henrique mostrou que pode ser novamente um jogador muito importante. Talvez seja o melhor reforço do Flamengo para a temporada, hein? Para ficar de olho. Coletiva de imprensa teve algumas polêmicas ali com o Bruno Henrique e o Sampaoli, mas acho que o ponto mais interessante foi um alerta que o Sampaoli deixou para a gente. Ele deixou claro que tenta fazer com que esse elenco recupere a fome, recupere a gana. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. E agora sim, vamos falar sobre reforços, porque eu sei que vocês estão na expectativa. O Sampaoli também vive essa expectativa de reforços, ele que gosta de reforços, né? Vamos falar sobre isso. Vocês sabem que o Sampaoli não conta muito com o Rodrigo Caio e o Pablo. Inclusive, eles estiveram de fora por conta de lesão da partida contra o Alcas. O Rodrigo Caio, aliás, recebeu recentemente contato do Cruzeiro, uma oferta do Cruzeiro, e como a gente trouxe aqui para vocês também, ele recusou pela parte econômica. Ele entendeu que não seria, né, uma proposta interessante para ele neste momento. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, e o Flamengo não pretende renovar o contrato dele, mas ele tem um bom salário no Flamengo e não quis acertar com o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha um valor fixo, mais um valor por algumas metas relacionadas à produtividade. O Rodrigo Caio dispensou. Então, o Flamengo mira, sim, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, como a gente já trouxe para vocês várias vezes, né, a contratação de um zagueiro. Mas a prioridade da diretoria é resolver o meio-campo. Por quê? Porque o pensamento da diretoria é o seguinte: o Flamengo vai investir mais dinheiro no meio-campo. Então, o Flamengo espera resolver as contratações do meio-campo para depois avançar mais nas outras contratações, que seriam um zagueiro e um lateral esquerdo. Zagueiro, Lucas Veríssimo, é um nome que agrada, como a gente já trouxe aqui várias vezes para vocês, né? Ele está, sim, no radar do Flamengo há um tempo,
Inclusive, quando o Flamengo contratou o Gustavo Henrique, o interesse do Flamengo em primeiro lugar, era o Lucas Veríssimo, mas na ocasião ele não queria sair do Santos para o futebol brasileiro, ele almejava ir para o futebol europeu, enfim, mas o Flamengo segue, né? O Lucas Veríssimo tem a questão da lesão, que ele teve uma lesão muito séria, mas o Flamengo coloca isso na balança, mas isso não assusta tanto o Flamengo, né? Ao nível de Flamengo desistir totalmente de conversar, por exemplo, com o Lucas Veríssimo. O que pega é que hoje o Benfica diz que só topa negociar o Lucas Veríssimo por cerca de 10 milhões de euros. Né? E aí é um investimento muito alto hoje para os clubes que têm esse receio por conta da lesão séria que ele teve. Mas vamos ficar ligados nessa situação do Lucas Veríssimo, mas no momento o Benfica se posiciona dessa maneira, o que não quer dizer que pode mudar, tá? Não significa que não pode mudar. Mas hoje o Benfica diz que só negocia por 10 milhões de euros. Lateral esquerdo continua no radar, né? A pedido do Sampaoli. Inclusive, o Varela sequer entrou em... o Varela, estou falando aqui de lateral direito. Inclusive, depois eu vou falar do lateral direito. Inclusive, o Felipe Luiz entrou em campo contra o Alcas e muita gente gostou da atuação do Felipe Luiz, né? E realmente ele teve uma atuação muito boa, mas o Felipe Luiz deve encerrar a carreira agora no final do ano, e o Jorge Sampaoli entende que precisa de pelo menos mais uma peça ali na lateral esquerda. Na lateral direita, não. O Mateuzinho está voltando, não é a prioridade do Jorge Sampaoli, beleza? E o Varela, inclusive, tem que correr atrás de uma vaga, porque ele sequer entrou em campo contra o Alcas, né? Mesmo quando ele tirou o Wesley, ele não colocou o Varela, ele optou por colocar o Fabrício Bruno, e o Mateuzinho já está retornando. A expectativa para a volta do Mateuzinho é agora no mês de julho. Claudinho. Vamos falar sobre Claudinho, né? Um nome que essa semana o Mauro César trouxe a informação de que o Flamengo estava conversando com o Claudinho, e a gente foi atrás dessa história, e de fato, né, o Claudinho é um nome que é sempre veiculado, sempre linkado ao Flamengo e ao Palmeiras, os dois clubes de mais poderio financeiro no futebol brasileiro, digamos assim. O Flamengo está conversando com o Claudinho, buscando aí um acordo com o Claudinho. O Flamengo entende que as conversas com o Claudinho são muito positivas, né? Mas o Flamengo ainda está nessa fase de conversar, de tentar se acertar com o Claudinho, para depois partir para o Zenit. Né? A ideia do Flamengo é essa: ter um acordo bem encaminhado com o Claudinho, depois bater na porta do Zenit. E assim, a diretoria sabe que vai precisar colocar a mão no bolso. O Zenit é um clube rico, o Zenit não precisa de dinheiro. E o Zenit faz jogo duro. Inclusive, até hoje, os clubes não conseguiram ali pegar muitos brasileiros. Né? O único foi o Yuri Alberto, e custou muita grana para o Corinthians. Né? O Yuri Alberto custou muita grana para o Corinthians. Impressionante isso, tá? Então, o Zenit vai fazer jogo duro, não é uma negociação fácil, é uma negociação muito difícil. Os russos investiram 15 milhões de euros para levar o Claudinho. Na época eu jogava no Red Bull Bragantino, ele é um dos melhores jogadores do time. Eu conversei nos últimos dias com o staff, com um membro do staff do Claudinho, né, o Fernando Garcia, que é empresário do Claudinho. Ele falou até que estava de férias, ele: estou de férias. A gente trocou uma ideia rápida, mas ele não mostrou muito otimismo, não. Eu perguntei sobre a possibilidade de um empréstimo. Falei, quem sabe? Né? Será que o Zenit toparia um empréstimo? Ele disse que a chance é praticamente zero de um empréstimo, e não se mostrou muito animado com a possibilidade do Zenit vender o Claudinho. Mas assim, futebol, né? Futebol é dinheiro na mesa. O Flamengo sabe que, se de fato quiser comprar o Claudinho, vai precisar colocar a mão no bolso, e ele não vai sair por menos de 12 milhões de euros, nem pensar. De La Cruz, o Flamengo, como eu falei para vocês aqui várias vezes, né? O Flamengo mantém o interesse do De La Cruz. Em nenhum momento o Flamengo desistiu do De La Cruz. O Flamengo estava justamente esperando terminar essa fase de grupos
da Copa Libertadores, o jogo do River Plate contra o The Strongest, que era um jogo importante que definiria, digamos assim, a classificação ou não do River Plate na Copa Libertadores, o que já aconteceu, né? O staff do De La Cruz e o próprio De La Cruz já manifestaram ao River Plate o desejo de uma transferência. Muita gente na Argentina está dizendo que o De La Cruz pediu para ser negociado, mas não com o Flamengo. Isso não procede, tá? Isso não é a informação que a gente tem. Isso é uma informação que provavelmente vem lá de dentro do River Plate. A informação que a gente tem é que o De La Cruz, ele já, inclusive, manifestou o desejo de ser negociado com o Flamengo, tá? Só que não é uma negociação simples. Eu já expliquei para vocês o que aconteceu com o Nátio Fernandes. O River Plate negociou o Nátio Fernandes com o Atlético Mineiro, encarou o Atlético Mineiro na Copa Libertadores e tomou gol do Nátio Fernandes. Foi eliminado pelo Atlético Mineiro, sofrendo gol de Nátio Fernandes. O que ligou o alerta do River Plate em relação a isso. Eles temem encontrar o Flamengo no mata-mata da Libertadores e enfrentarem o Nicolás de la Cruz. Só que no meio disso tudo tem a situação do De La Cruz, né, que recebeu uma oferta muito boa do Flamengo, uma oferta muito boa mesmo do Flamengo, manifestou o desejo de se transferir para o Flamengo, porque é uma oferta muito boa para ele. O River Plate não tem condições de cobrir a oferta oferecida pelo Flamengo, e no ano passado ele quase saiu de graça. Ele renovou para quando saísse, deixasse uma grana no River Plate. Ele que tem uma história bacana lá no River Plate. Então, o Flamengo está disposto a aumentar a proposta pelo Nicolás de la Cruz, né, ao River Plate, e as conversas elas continuam. Mas, Raíza, o Flamengo demora demais nessas negociações, a negociação do Alan se arrastando, o Alan ainda não chegou, tem o De La Cruz, agora vai começar a novela Claudinho. Eu questionei uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre essa situação. Essa pessoa foi direta. Ela me disse o seguinte: Raíza, nós estamos atrás de jogadores que venham para, né, elevar o nível do elenco. Não queremos, né, trazer jogador por pressão da torcida. A gente vai trazer aquilo que a gente entende que vai elevar o elenco. Mesmo que demore, vale a pena. E aí me usaram o exemplo tanto do Alan quanto do De La Cruz. Aí essa pessoa me disse o seguinte: você viu os últimos jogos do River Plate na Libertadores? Viu a diferença que o De La Cruz fez para o time? É por isso que estamos atrás do De La Cruz. O Alan dispensa comentários, é um jogador já testado no futebol brasileiro, campeão com o Atlético Mineiro, passou no futebol europeu também, tem bagagem. São jogadores que dispensam comentários, por isso insistimos nessas negociações e a gente insiste porque a gente entende que há sim uma possibilidade de conseguir essas contratações. Então, é por isso, gente. Eu sei que é chato para o torcedor, é desgastante, mas são os nomes que a diretoria está tentando e eles vão continuar tentando. Vamos ver até onde que vai. Lembrando que a janela de transferências abre só no dia 3 de julho. Falta pouco tempo para abrir a janela de transferências, mas o Flamengo começou essas negociações, especialmente com o Alan e o De La Cruz, bem antes da abertura da janela de transferências. Beleza, galera? Vou me despedir aqui de vocês, ó. Muito obrigada aí pela moral. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e, ó, beijo para vocês. Tchau.